canadense. Hoje eu tô aqui com a Dani, que estava aqui no Canadá, foi para Portugal, de Portugal veio para Canadá, né? Acompanhando o marido que veio com Working Holiday Visa. Então hoje ela vai contar um pouquinho dessa história muito doida, né? Que ela viveu aqui para finalmente voltar para o Canadá, o lugar que o coração dela pertence, né? Sim, é verdade. E eu vou deixar então ela contar aqui um pouquinho da história dela para vocês conhecerem os desafios dos imigrantes, né? De quem está lutando pela Não é receita. fácil. Então vamos lá. Bom, a minha história com o Canadá, na verdade, você bem disse, que é assim, é o país onde meu coração pertence. Ela começou há agora é muitos anos, né? Para mim parece que foi ano passado, mas assim, eu vim para cá a primeira vez em 2013, fazer um intercâmbio em Vancouver. Nossa! Exato, fiquei um mês em Vancouver com a minha prima, e aí foi quando eu descobri o Canadá, e foi quando eu me apaixonei por esse país. Eu falei, ok, é aqui que eu quero viver pro resto da minha vida, né? E então, desde 2013, a minha vida no Brasil, ela foi assim, essa constante de planos, sempre tentar fazer alguma coisa para voltar para o Canadá, sempre. Só que todos eles foram um pouco frustrados, muito porque eu também não fui muito a fundo, né? Assim, eu confesso que eu não pesquisei, eu não me dediquei tanto. E, enfim, conheci meu marido e compartilhei essa ideia com ele na época. E ele falou, ok, ele topou. Ele é muito assim, ele vamos, com certeza. E em 2018 a gente casou e veio para cá. Então, nós viemos, né, de lua de mel, gostamos, ok, vamos estudar, vamos fazer cursos, vamos aprimorar nosso idioma. E em 2019 veio a primeira negativa, né, que foi o visto de estudante, porque na época eu fiz tudo sozinha. E, inconsequentemente, a gente aplicou o meu study permit dentro do Canadá. Então, ele foi negado, eu não estava elegível para isso. Tem muita gente que me pergunta na caixinha, posso trocar meu status dentro do Canadá? E eu sempre falo, depende, você tem elegibilidade para isso? Exatamente. E essa elegibilidade é um fator muito primordial, porque ela custa uma negativa e ela custa você ter que mudar de país, por exemplo, né? Que foi o que custou a gente. Então, foi assim, a gente teve a negativa e a gente teve tempo para aplicar para restauração, só que veio o Covid e na restauração eles também negaram e falaram, olha, não vai rolar, vocês ficarem aqui, vocês precisam sair. Então, e foi quando a gente começou a conversar pela primeira vez, para você dar os nortes para nós. E aí a gente considerou muitas coisas, claro. Receber essas negativas, para mim, eu sei que é um pouco dramático, né? Mas essas negativas foi. A notícia de receber uma negativa de visto foi. Parecia que eu estava recebendo a notícia que alguém da minha família morreu. E aí foi assim: choro, aquele desespero de você não saber o que fazer. Mas também, como tudo na vida, a gente tem que passar por isso. Vamos lá e agora vamos pensar realisticamente o que a gente pode fazer. E a nossa ideia foi ir para Portugal, porque meu marido tem direito à cidadania portuguesa, né? O pai dele é português. E ir para Portugal e aplicar diretamente em Portugal seria a maneira mais rápida da gente conseguir essa cidadania. Que foi o que a gente fez. Então, a gente foi para lá no ano passado, ficamos lá um ano, aplicamos para a cidadania, aplicando diretamente lá. E porque o meu marido é filho de português, então o processo ele é um pouco mais rápido e mais curto. A cidadania saiu em 6 meses. E foi quando a gente começou a conversar novamente, Kit, para voltar com o Working Holiday Visa. Então, resumidamente, a história é essa, né? E aí agora tem aí todo o processo da cidadania que foi feito, que aí eu fiz sozinha. Uhum. O processo de cidadania dele. E foi uma coisa difícil? Foi como? Foi assim, Portugal é um país muito burocrático. Ele tem o mesmo nível de burocracia que que o Brasil, ou até um pouco, eu costumo dizer que eu acho que até um pouco mais. Então, assim, como ele é filho,
e como ele é filho de português, o processo ele é um pouco mais curto, porque eu tenho que comprovar a certidão de nascimento do meu marido e a certidão de nascimento do meu sogro. Então, essas duas certidões têm que estar lá contando que meu sogro é pai do meu marido e ele é português. Então, foi basicamente isso. Foram duas certidões de nascimento do meu marido, que é a retrógrada e a digitalizada, lá que eles pedem de inteiro teor, apostilado em AIA e tudo mais. Então, esse processo ele teve que vir do Brasil. A gente solicitou e eles entregaram aqui. Na época, a gente estava ainda aqui no Canadá. E aí, depois, aqui no Canadá, eu entrei em contato com o Arquivo Central de Porto, que é um registro de notariados que tem lá, e fiz o agendamento já para o mesmo ano, né, que foi 2020. Então, eu liguei, nós estávamos aqui ainda, era por volta de agosto, eu entrei em contato por e-mail já para agendar, e eles só tinham um agendamento para dezembro. E esse agendamento era para ir lá pessoalmente levar os documentos. Foi isso. Então, metade do processo foi feito daqui, né? E aí, chegando lá, a gente teve que pegar essas certidões, pegar a certidão de nascimento do meu sogro, com um documento de identificação e um comprovante de residência. Foi isso, basicamente isso. Eu imprimi um ficheiro, né? Um formulário que eles têm, que o meu marido teve que assinar, falando que ele estava solicitando a atribuição da nacionalidade, que é tipo básico, com os dados e só. E a gente levou, pagou e foi assim, agora tem que esperar. E aí, Covid, e basicamente foi. Pode sair em 4 meses, pode sair em 6 meses, pode sair em 1 ano. Foi isso. Aí, no final das contas, a gente deu entrada no Working Holiday Visa. Gente, deixa eu só fazer um apanhado geral aqui com vocês. Na hora que voltou o Working Holiday Visa, aleluia, Senhor, né? Porque demorou para vir. Eles falaram, agora você precisa de uma job offer. Você fala assim, ai meu Deus. Vai uma aplicação de um work permit que é aberto e eu preciso de uma job offer. Aí vai correr atrás de job offer. Né? Aí passa um tempo, não precisa mais da job offer. Sim. Também esse processo foi maravilhoso para nós, principalmente com a minha ansiedade, porque quando eu vi que precisava da job offer, eu falei assim, que ótimo, né? Então a gente não tem mais precisão de sair daqui mesmo. Mas, enfim, parece que foi tudo caminhou tão perfeito depois que, logo depois que saiu o negócio da job offer, que não precisa mais de job offer, foi assim, tão certinho. E foi no dia que a gente aplicou. Então foi, enfim, não sei, parecia que o Canadá estava falando, venham novamente, meus filhos, venham para cá, fiquem tranquilos. E acho que foi o quê? 2 meses, né? De aguardo? 2 meses. A gente aplicou em setembro e o visto saiu em novembro. Eu não vou poder assistir, não tem problema. Você assiste depois que vai ficar guardadinho. Vai ficar todo mundo ver, tá? Aí aqui, pronto. Mas o Working Holiday Visa dá direito ao visto para a esposa? Não. Na verdade, ele não dá diretamente, ele não dá visto para dependentes, né? Ele dá só o visto para o cidadão em questão, que pode ser português, italiano, espanhol, etc. E o visto da esposa, eu entrei com um visitor record, e depois de 3 pay stubs do meu marido, aí eu consigo ter direito ao working permit, né, na verdade. Na verdade, a situação é a seguinte, assim como vocês, gente, PGWP e o Open Work Permit para o cônjuge, o que acontece? Você precisa provar que você é um trabalhador qualificado. Então, como é que você prova que você é um trabalhador qualificado? Você mostra seus pay stubs do trabalho, né, que você tem no NOC 0UOB e você mostra o seu contrato de trabalho, a sua carta do empregador. Sabe aquela carta que você faz para o Express Entry? Então, seu empregador vai lá e faz uma cartinha daquela que você faria para o Express Entry com as funções que você exerce para provar que você está no NOC e pronto, o seu cônjuge pode tirar aí um Open Work Permit
para continuar com você aqui dentro, enquanto você tem o seu work permit maravilhoso de 2 anos e ele também ganha aí um work permit maravilhoso para ganhar, para tentar a imigração junto com você, né? Exato, exatamente. É assim, para nós, no caso, foi a saída mais viável, né? Tudo bem, quando a gente fala assim, meu Deus, mas vocês estavam no Canadá, mudaram para Portugal e voltaram, ok, parece que são vários steps. Mas no nosso caso, foi a solução mais rápida, até mesmo a solução mais barata, porque a nossa primeira opção era pagar college, né? E, ou seja, não é barato. É assim, era um dinheiro muito mais caro que a gente ia despender, mesmo estando aqui dentro do Canadá. Então, ok, vamos lá passar um ano em Portugal e tudo mais. É a vida. Não... Foi um ano inteiro que vocês ficaram em Portugal, foi? Foi, a gente chegou lá dia 1º de novembro do ano passado. E a gente voltou. Olha, parecia que eu tava lá há 10 anos. Mas passou muito rápido. É engraçado, porque a gente ficou um ano lá. Enquanto eu estava lá, enquanto nós estávamos lá, parecia que os dias não passavam. Mas quando a gente voltou, quando a gente chegou aqui sexta-feira passada, parecia que a gente nunca saiu daqui. Foi uma coisa assim, do tipo... da gente olhar... sabe assim? Tipo, ok. Greve no TTC, que legal. Ok, mais um dia normal em Toronto. Então, foi tranquilo. Foi assim... Mas... Portugal é assim, é um país maravilhoso para se visitar. É lindo. Eu fiquei apaixonada por Guimarães. A gente morava no Porto, mas a gente visitou algumas cidades. Eu me apaixonei por Guimarães e Coimbra. Foi a coisa mais maravilhosa, assim. É lindo. Mas tem os seus lados positivos e tem os seus lados negativos, exato. Aí teve uma pessoa aqui que falou que o pool fechou, né? Que sem querer rejeitou o convite. Gente, mas aqui isso aí de um azar que só Jesus, né? Rejeitou o convite sem querer. E agora o pool tá fechado. O pool fechou no dia 12 de novembro. Tá? Então isso aí para todo mundo que tá aí querendo fazer aplicação pro Working Holiday Visa também. Então ele fechou no dia 12 de novembro. Agora só ano que vem. Esse ano eles não limparam o pool. Então tinha muita gente ainda aguardando para ser chamada. Eu tinha clientes com um perfil criado que no final das contas não foram chamados, então a gente está aí na esperança do ano que vem esse povo todo ser chamado, aproveitando que de repente não vai ter também a exigência da oferta de trabalho. Exato. Né? E é isso, e aí vocês vão poder ter essa alegria de chegar aqui no Canadá, que nem a Dani, né? Então, assim, tentar ali uma permissão de trabalho por 2 anos. Vamos mesmo, vamos conseguir, sim. E, Kit, assim, é claro que a gente não pode generalizar também os officers aqui na imigração, mas a nossa sorte foi que o officer que a gente pegou foi, assim, maravilhoso. Ele foi o típico canadense do... Oi, tudo bem? Como vocês estão? Foi tudo bem de viagem? Mas e aí, o que vocês vieram fazer aqui? Welcome to Canada! E, enfim, e quando a gente falou, a gente veio de Portugal, e aí ele falou assim, que legal, eu tenho muita curiosidade de ir para Portugal. E enquanto falava, fazendo tudo, sabe? Pegando os nossos passaportes, tirava uma dúvida ou outra ali, mas assim, muito... As pessoas aqui são muito welcome. É uma sensação muito diferente. Eu nunca senti isso em nenhum outro país. Principalmente, eu vim de Portugal, então eu tive experiências lá que não foram assim tão legais, mas comparado com o que eu vivi aqui, com o que a gente vivia aqui. E aí chegar novamente aqui, ter esse tipo de abertura foi assim muito, muito legal mesmo. Foi muito bom. Gostoso de ouvir isso. Aqui, recebi minha approval letter essa semana do Working Holiday Visa. Estou noiva. Posso casar antes de ir e depois de aplicarmos para ele? Como é que é? Posso casar antes de ir para depois aplicar para ele, como vocês falaram agora há pouco? Eu nunca tive um caso de alguém que casou. Ué, ele tem como entrar aqui como visitante?
Me manda essa pergunta no privado, por favor, para eu entender um pouco melhor qual é a situação. Obrigada. Eu sei que, assim, o Working Holiday Visa, você... Por exemplo, eu e o Pedro, nós somos casados no Brasil. O Pedro é cidadão português. Nós ainda não... nós não precisamos... Nós não tivemos que reconhecer nosso casamento em Portugal para ter o Working Holiday Visa. Não sei se foi mais ou menos essa pergunta. Então, mas eu acho que a questão é de enviei a aplicação, casei e entrei. Então, normalmente o pessoal casa quanto? Antes de fazer a aplicação. Antes de fazer a aplicação, exato. Então, eu acho que não vai ter problema, mas eu quero entender um pouco melhor essa situação aí para não dar a orientação errada, tá? Sim. Aí tinha uma outra coisa que eu queria perguntar para você, agora eu esqueci. E vamos ver se o pessoal faz mais pergunta. Seria possível comentar sobre os critérios que são levados em consideração para a elegibilidade aplicando Inside Canada? Olha só, você pode fazer aplicação em Inside Canada se você for casado ou se você tiver um Study ou um Work Permit, tá? Você pode ser casado com uma pessoa que tem um Study ou um Work Permit. Você pode fazer aplicação em Inside Canada se você muda, na verdade, de status de visitante para estudante, quando vocês dois são visitantes aqui dentro. Se você tiver terminado um programa de Pathway aqui dentro. Exatamente. Tá? Que seja pré-requisito para um curso pós-secundário. Então, no caso dela, ela fez ela tentou fazer essa mudança de status sem ter concluído um curso que é pré-requisito para entrar num college. Então, ela teria que ter terminado um programa de Pathway, ter ali o diplominha dela, ter ali o transcript dela para falar, então, eu terminei um curso que era pré-requisito, eu tinha uma LOA condicional, e agora eu consegui cumprir o que a minha LOA queria que eu cumprisse, e aí eu posso fazer a mudança de status em site. Exatamente. O que eu fiz, eu pulei todo esse processo, fui direto no George Brown, peguei a letter deles e mandei tudo para a imigração, sem falar nada, sem, tipo assim, ok, o que é isso, né? Achei bonitinho aqui o comentário. Oh, que maravilhosa a forma que você expressa honesta, respeitosa e amorosamente o seu sentir sobre o Canadá e sobre as suas nesse período, as suas alguma coisa, sua experiência deve ser, né? Nesse período tão específico da sua vida. Muito legais essas percepções. Sim, sim. E você mora em qual cidade no Canadá? Eu moro em Toronto. Eu morei em Toronto 2 anos atrás. Voltei para Toronto. Isso também é uma coisa muito interessante porque, assim, em relação ao Canadá e a Portugal, por que a escolha de Toronto, né? O Canadá, a primeira vez que a gente entrou aqui, eu escolhi Toronto porque o Eric tá aqui, que é o meu melhor amigo aqui. Então, eu falei, ok, vamos para Toronto porque eu tenho o Eric lá. Eu sei que ele vai nos dar o norte de alguma coisa. E porque é uma cidade grande, a gente veio de São Paulo, então a adaptação foi tranquila. Em Porto, foi basicamente a mesma coisa, porque eu também tenho um amigo lá, o Jefferson, de anos atrás, e aí a gente falou, vamos para Porto, porque o Jefferson está lá, e vamos ficar tranquilo. E também porque a família do meu marido, ela é de Arouca, que fica próxima de Porto, então também era tudo próximo ali, então por isso que nós fomos para lá. Então, sim, moramos a primeira vez aqui em Toronto, voltamos para Toronto, porque também foi uma cidade que chamou muito a nossa atenção. Ela é muito parecida com São Paulo, então a gente se acostumou com a correria daqui, então foi mais tranquila. A adaptação daqui é super tranquila. Okay. O que mais vocês têm de pergunta, meu povo? Coloca aqui nos comentários. O pessoal sentando o dedo no coraçãozinho. Gente, olha só, se vocês não sentaram o dedo no joinha ou no coraçãozinho ainda, vocês estão perdendo tempo, ó. Coloca agora, pelo amor de Deus. Pra não esquecer depois. Exatamente. Pronto, o povo sentando o dedo no coraçãozinho, adoro. Deixa eu ver o que mais que a gente tem de dúvida aqui pro pessoal. Okay. Uma coisa que eu esqueci de comentar, né? O teu processo, ele demorou aí 2 meses, mas no ano passado, os processos que eu fiz demoraram tipo 1 semana menos. Sim, eu lembro que você... Foi muito assim diferente. Eu falei, gente, como é que ainda não foi aprovado ainda? Socorro, porque exato. Mas eu acho também que tem vários processos parados, né, Kit? Assim, principalmente de PR. Eu tenho amigos que aplicaram para PR tipo, em março e até agora não tiveram respostas.
Então, eu acho que é tudo uma questão de, enfim, Covid, toda essa questão de do Afeganistão, né? Ok, teve o Covid ano passado, não entrou muito imigrante aqui no Canadá, a gente tem que analisar esse processo dessa galera que quer vir. Então, assim, é bem... Enfim, é complicado. Agora, eu acho que nos próximos anos a tendência vai ser mais... Não sei. Não sei, nem eu sei. Até passar o Covid, eu acho que a tendência vai ser essa. Muita paciência, terapia para aguentar. A Kitty não tem culpa. Olha só, teve uma pergunta aqui que eu acho que é bacana de responder. O seguro-saúde impacta diretamente no prazo que você poderá ter direito a ficar no Canadá? Impacta, sim. O meu marido, como ele tem o visto, nós precisamos emitir um seguro de 2 anos. Então, se você pedir um seguro de 6 meses, eles vão te dar um visto de 6 meses. Se você pedir um seguro de 1 ano, eles vão chegar lá na imigração e vão te dar um visto de 1 ano. Nós pegamos o de 2 anos e eles deram um work permit de 2 anos. Então, é isso. Então, você fez pela Best Quote? Você fez por onde? Eu fiz pela Best Quote, foi a melhor, que tinha as melhores condições, os melhores preços. Eu fiz para ele e para mim. Né? Exatamente. O nome não tá aí para casa. Exato. Aí quando recebe essa aprovação para o Working Holiday Visa, já começa a contar os 2 anos? Se não, quanto tempo para poder entrar no Canadá? Então, na letter que eles mandaram, eles aprovaram o visto no dia 3 de novembro e nós tínhamos programados para entrar aqui no dia 19 de novembro. Então, na carta veio escrito, você tem até novembro de 2022 para entrar no Canadá, para começar a contar. A questão é, o seu visto vai começar a contar a partir do dia que você entra no Canadá. Então, nós entramos no dia 18, no dia 19, vai começar a contar no dia 19. É isso. Dani, você pretende aplicar para o PR? Que dúvida, né? Sim, pretendemos. Não tem essa luta toda para não virar cidadã no final das contas? Pelo amor de Deus. Isso. Pelo amor de Deus, gente. Na verdade, o objetivo todo disso foi exatamente para o PR. E aí tem a pergunta seguinte, que é a outra importante. Com a experiência do Working Holiday Visa, dá para aplicar para o PR através do Canadian Express Class? Sim, só que tem que estar tem que ter lá jobs no NOC, 0A ou B. Exato. Que é Canadian Experience, né? Executive 0 ou B. Exatamente. Por que a maioria dos agentes imigratórios... O quê? Sempre fogem de fazer consultoria para migrar a Nova Scotia e fazer estudo no NCC. Não sei, não encaixa também aqui com a live, então eu vou deixar para outro. Sobre que a permanência depende do seguro-saúde. Então, mais uma vez, seguro-saúde de 2 anos, entra em contato com a Best Quote, a Best Quote faz. Sim. Na verdade, eu fiz tudo online, eles têm uma plataforma online bem bacana de você entrar lá e ver tudo certinho. O pessoal está perguntando de outras nacionalidades, de outras cidadanias, né? Então, gente, se você vai fazer, por exemplo, Itália, ou você vai fazer, por exemplo, a Espanha, né? Que foram as 2 que foram citadas aqui. Precisa ter um endereço nesses países para poder... Exato. Né? Exatamente. Então, Portugal e o processo de cidadania também deles é um pouco diferente. O processo de cidadania e o processo de você morar em Portugal, ele é bem mais fácil. Se você pode ter a cidadania portuguesa e quer aplicar, aplique, porque ele é mais fácil. Portugal tem acordos com o Brasil, tanto para brasileiros, o visto de trabalho português para brasileiros, ele é mais facilitado, ele não tem toda a burocracia que tem, por exemplo, aqui no Canadá. Agora, as cidadanias espanholas, italianas, são outro processo. Então, elas são... Eu sei que a cidadania italiana é bem complicada de você conseguir. Então, é bem... Dani, você lembra quanto você pagou no Best Quote, pro seguro, desde 2 anos?
Não lembro, mas se quiser eu posso pegar aqui, não tem problema. Então, por favor, que o povo tá perguntando. Sim, foi caro, gente. Sim, foi bem caro. Mas deixa eu Aí, só... rapidinho, tem uma pessoa que, quando você vai procurando, eu vou respondendo aqui. Claro. Eu tenho cidadania, morando no Brasil. Preciso ir para Portugal para aplicar? Não. Não precisa. A cidadania, eu fico brincando com os meus clientes, que quando você tem a cidadania portuguesa, você foi abençoado pelos seus antepassados. Porque Exato. você não somente não precisa ter um endereço em Portugal, como você tem direito a um Working Holiday Visa de 2 anos. Exatamente. Então, assim, assim, o antepassado que mais você deve amar é esse que é português aí na sua vida. Exatamente. O nosso caso, a gente decidiu ir para Portugal porque o processo foi mais curto quando você aplica de Portugal diretamente de lá do que o processo você da aplica... cidadania, né? Exatamente. Não do Working Holiday Visa, tá? Não. O processo da cidadania portuguesa, ele é mais curto quando você aplica de dentro do país, de dentro de Portugal. Mas também, se você é, por exemplo, filho direto. Seu pai é português, sua mãe é portuguesa. Eu sei que esse processo no Brasil, se a gente fosse aplicar, ia durar em torno de 1 ano, 1 ano e meio. Tem gente perguntando aqui, ó, eu tenho 39 anos, posso? Não. Tem limite de idade. Então, dependendo da sua cidadania, você pode fazer a aplicação até acho que os 30 ou até os 35. Ou seja, 35 incluso, tá? Então, se ele tivesse entrado aqui com 36, já não podia mais. Mas se ele entrasse aqui com 35, podia. Tá? Exatamente. Você pode, contanto que você entre aqui, antes de você completar 36, no caso do Working Holiday Visa, para portugueses, está tudo certo. Deixa essa live salva, ela vai ficar salva. Sim, olha aqui, deixa-me ver então, preço do... Tá, eu paguei, nós pagamos por 2 anos $1.067. $1.067 canadenses? Exato. Ok. Pô, tá bom, né? Você Tá. vê quanto a gente paga R$1.000 no plano de saúde mensal no Brasil. Dependendo da idade, né? Dependendo da idade. Sim. Então, Sim. Acho que é isso, Dani. Tem mais alguma coisa que você gostaria de contar para o pessoal ou de dar de conselho, alguma coisa assim para o pessoal que quer ajudar cidadão canadense de todo jeito igual você? Gente, pesquisem muito, assim, mesmo se você já tem uma consultoria, se você já tem um consultor do coração que fale tudo para você, vai lá e pesquise também. É como a Kit fala muito aqui, né? Seja dono do seu processo, então faça tudo por você também. E não desista, é um processo muito complicado, é um processo muito demorado, mas se o seu sonho é estar aqui no Canadá, se o seu sonho é morar aqui, ter a sua vida, ter uma melhor qualidade de vida, você vai conseguir. É isso. Eu falo isso porque é engraçado. Se a Daniela de 2013 me ouvisse falar hoje, ela não acreditaria, eu acho. Mas é verdade, você conseguiu. É isso. Então, e tenham paciência, façam terapia para aguentar o processo, porque não é fácil mesmo. E se for para Portugal, também vá com o coração aberto. A comida lá é maravilhosa, o vinho é muito barato. Mas, enfim. A gente já viu que alguém bebeu bastante vinho aí nesse último. Pois é, cheguei aqui em Toronto e daí, né, tudo Toronto é complicado o vinho, né? Beber vinho. Bom, deixa eu ver aqui. Então, eu acho que é isso. Tá bem. Dani, muito, muito obrigada. Imagina, obrigada a você. E acho que é isso. Gente, por favor, se você não sentou o dedo no joinha ou no coraçãozinho ainda, por favor, faça isso agora. Vou deixar a Dani se despedir de vocês, mas eu me despeço já. Beijos a todos. Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada, Kit, mais uma vez por tudo, tá? Eu trouxe uma lembrancinha pra você, a gente precisa se encontrar. Tá bom? Tá bom, pode deixar. A partir daqui a pouco eu tenho carro, então eu posso ir. Maravilha. Tá bom? Beijo, Tchau, gente. Se Boa alguém semana tiver pra alguma todo mundo. dúvida também, eu tô disponível. Pode me mandar mensagem que eu respondo. Bacana. Então eu vou colocar Tá o seu arroba ali no finalzinho da live. Tá bom, então. Obrigada, Kit. Nada. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.